Então, esses dias a gente teve o anúncio do governo Lula dizendo que eles vão aumentar a faixa das pessoas que são isentas do imposto de renda de pessoa física no Brasil para 5 mil e tantos, e que isso aí está sendo vendido como uma benevolência para os mais pobres às custas dos mais ricos, porque daí de outro lado, para compensar isso, eles vão tributar mais também o pessoal que tem mais dinheiro, botando uma sensação de nós contra eles. E eu quero aproveitar essa notícia, sabendo lá se ela é boa ou ruim, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero aproveitar essa notícia para trazer uma reflexão e mostrar para vocês que o buraco é mais embaixo, que as coisas não são bem assim, trazer meu ponto de vista. Para começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você já parou para pensar por que tanta gente paga imposto de renda hoje em dia? Por que essa faixa de isenção é tão baixa? Olha, será que todo mundo que paga esse imposto realmente deveria estar pagando? Ou será que essas faixas elas foram avançando ao longo do tempo e mais pessoas foram sendo obrigadas a pagar o imposto ano após ano, sem que elas pudessem sequer perceber? Porque, na verdade, é exatamente isso que aconteceu, tá? Eu vou mostrar para vocês que essa isenção até 5 mil reais por mês que o governo está propondo, na verdade, não é uma benevolência, não é um benefício que ele está querendo trazer para os mais pobres. Essa correção, na verdade, é justamente, simplesmente uma correção. Só que isso não é algo bom, porque isso é algo extremamente intempestivo, tardio, atrasado e mínimo. É reconhecer que está defasado há anos e por pura incompetência e vontade de arrecadar, eles não corrigiram antes. Bom, que bom que estão corrigindo, mas isso não é benevolência, isso é o mínimo que se espera e deveria ser feito todos os anos. Lá atrás, nos anos 90, logo após criarem o Plano Real, quando você precisava ganhar quase 9 salários mínimos para começar a pagar imposto de renda no Brasil. Isso mesmo, eram 9 salários mínimos. Hoje, a faixa de isenção é inferior a 2 salários mínimos, o que significa que milhões de brasileiros nos últimos 30 anos entraram para o clube de pagadores de impostos simplesmente por causa da inflação. Por quê? Sim, corrigiu-se o salário mínimo, mas não corrigiu-se a faixa de isenção do imposto de renda, o que é uma tremenda de uma sacanagem e aposta na burrice e na ingenuidade da pessoa mais pobre, que tem a impressão de que está ganhando mais, mas não está. Na verdade, está só corrigindo pela inflação e considerando que agora ela tem que pagar imposto e antes não tinha, na verdade, ela está ganhando menos. E isso se a gente partir do pressuposto de que a inflação realmente é o que é divulgada e que o salário realmente corrigiu a inflação verdadeira, porque provavelmente a inflação na prática foi muito maior do que aquela mensurada. E você quer mais um dado tão impressionante quanto esse que eu acabei de trazer, de que desde o Plano Real para cá, tanto de salário mínimo que se ganhava para pagar imposto era 9, agora é 2, menos de 2. Quer outro dado impressionante? Bom, em 1996, era só 5% da população brasileira que precisava pagar imposto de renda. 5% da população. Era quase que o imposto dos super ricos da época. Hoje, já são mais de 35% das pessoas que pagam esse imposto. Não é porque essa galera toda ficou mais rica. Antes fosse. É só porque a tabela do imposto de renda não acompanhou a inflação. Então, milhões de pessoas passaram a pagar imposto sem ter ganho real de renda. Isso não é um problema só do Brasil, tá? Nos Estados Unidos aconteceu algo bem parecido com isso. Lá no começo, em 1913, praticamente só os milionários que pagavam imposto de renda. Era também uma espécie de impostos nos super ricos. Só que aí na Segunda Guerra Mundial, esse imposto ele acabou virando universal, com retenção direto na fonte, e a base dos pagadores de impostos americanos de imposto de renda explodiu. Só que lá, a partir de 1985, eles começaram a resolver o problema. Eles começaram a corrigir automaticamente a tabela do imposto de renda pela inflação todos os anos. O que é o correto, o que é o esperado, o que o Brasil não faz. No Brasil, isso nunca aconteceu. Então o Brasil está te dando um golpe de dois lados. Agora,
Aí o governo brasileiro apresentar essa proposta de isentar quem ganha até R$ 5.000 por mês, como se fosse uma benevolência, um grande benefício. Finalmente, olha como estamos sendo bonzinho, estamos dando essa correção. Amigo, se você quer ser bonzinho, você tem que fazer o correto e colocar essa obrigação de corrigir de forma automática todos os anos. Assim como os Estados Unidos percebeu que era o certo a se fazer lá na década de 80, quando nem plano real tinha no Brasil, quando isso aqui era uma zona de hiperinflação e calote e confisco de conta. Olha, isso não é benefício nenhum, é o mínimo e já deveria ter acontecido há bastante tempo. E ainda essa ideia de querer compensar essa perda arrecadatória, criando um novo imposto sobre dividendos para quem ganha acima de R$ 50.000 por mês, que o governo Lula anunciou que quer fazer, é uma tremenda de uma sacanagem, porque isso hoje, R$ 50.000, só quem ganha é uma parcela mínima da população. Mas eles também não vão corrigir isso. Assim como não corrigiram o imposto de renda. Você acha que eles realmente vão corrigir esses R$ 50.000? Daqui a pouco vai estar todo mundo. Assim como antes, só 5% da população pagava imposto de renda, agora é 35%. Hoje, acima de 50 mil, vai ser, sei lá, 1%? Não sei. Mas daqui a pouco vai ser todo mundo também. Então, esse imposto sobre dividendos nada mais é do que uma armadilha. Vende como se fosse uma justiça social para aqueles que acreditam na demagogia desses políticos. Tirar dos ricos para dar para os pobres, criando essa falsa sensação de bom moço, defendendo os pobres e oprimidos dos ricos opressores, que isso vai resolver os problemas do país. Que é longe da verdade não só no discurso, não existe essa coisa aí de opressor e oprimido entre pobres e ricos, existe entre iniciativa privada e Estado, uma beleza, mas também não é verdade nem na prática, porque para quem sabe somar 1 mais 1, percebe que eles estão botando um imposto que daqui a pouco vai recair sobre o mais pobre também. O imposto dos super ricos daqui a pouco vai recair para quem ganha equivalente a 3 salários mínimos daqui a 30 anos. Só deixar a inflação fazer o seu dever de casa e não corrigir essa tabela nunca. E não existe nenhuma garantia de correção automática nesses impostos que eles criam aqui no Brasil. Seja o imposto de renda aí que não corrigiu, por isso que está quase todo mundo pagando já, seja esse imposto novo que eles vão querer criar, eu ponho minha palavra que eu duvido que eles vão botar uma correção automática. Esse imposto nem saiu ainda, tá? Eles estão conversando, o governo Lula propôs a ideia na data que eu estou gravando esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo depois e eu tiver falado besteira, comenta aí. Mas olha, eu duvido. Eu tenho certeza que eles não vão botar uma correção automática desse valor no longo prazo. Só se tiver muita pressão da sociedade, mas as pessoas nem entendem isso. É por isso que chegou a esse estado. Hoje, os R$ 50.000, o pessoal vai pensar, pra que eu vou lá protestar? Porra, isso aí não me afeta. Só que daqui a poucos anos vai, meu amigo. Não vai ser agora. É só deixar essa inflação alta aí do Brasil fazer o dever dela. Esses 50 mil vai ser os novos 5 mil. E aí, o imposto que supostamente era só para os mais ricos, vai começar a atingir cada vez mais pessoas. Isso me lembra a frase de um pastor na Alemanha, que foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro levaram os judeus, mas eu não me importei com isso porque eu não era judeu. Em seguida, levaram alguns socialistas, mas eu não me importei com isso porque eu não era socialista. Depois prenderam os operários, eu não me importei com isso porque eu não era operário. Depois prenderam alguns católicos, mas como eu não sou católico, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E essa frase é muito boa nesse contexto, porque é aquela coisa, o pessoal pensa, isso aí é só pro rico. Mas daqui a pouco vai ser com você. Se você não se importar com o aumento de imposto, no final do dia a água bate aí também no seu cofrinho. Então não interessa o seu tamanho. Você é da iniciativa privada, se você tem que pagar imposto para viver, se é médico, se é empresário, se é profissional liberal, se é operário, se é trabalhador, não interessa. Todo mundo um dia vai acabar sendo afetado por esse aumento de imposto. Então eles estão vendendo uma benevolência como se fosse uma benevolência, mas nada mais é do que uma correção quase que póstuma, agora que boa parte da economia já está morrendo, e que ainda vem trucada com um novo imposto, que daqui a pouco vai bater para todo mundo também. Então o efeito negativo dessa medida pode ser gigantesco. Pode tornar o Brasil menos atraente para investidores estrangeiros, pode estimular empresas brasileiras a buscarem ir para países com tributação mais favorável.
O fato é que quando o dinheiro não é bem tratado, ele vai embora. Quando ele é bem tratado, ele fica e atrai mais dinheiro. Mas se você coloca impostos excessivos, ele foge. Essa é a lógica simples, universal, que a gente vê no mundo, em qualquer economia saudável. O Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Em alguns casos, dependendo da forma como você vê, ultrapassa 70% já, considerando os impostos diretos e os indiretos juntos. Aí se você colocar mais imposto sobre quem produz riqueza, é simplesmente afugentar todo mundo. Uma hora o pessoal vai jogar a toalha. Destruir empregos, é isso que você está fazendo. Travar o crescimento da economia. Países como Estados Unidos, Reino Unido, com correções da faixa de isenção sendo feitas de forma automática à inflação, estão indo num caminho melhor. Porque na prática o Brasil ele cria novo imposto todos os anos. Aumenta a faixa de incidência, na verdade, mas é como se ele estivesse criando imposto de renda para mais gente todos os anos. Esse ano ele vai parar de criar. Historicamente, no Brasil, a gente teve alguns momentos em que a faixa de isenção ela foi corrigida. Eles fizeram esse aumento das pessoas que não precisam pagar e, diferente do que eles estão fazendo agora, eles não criaram novos impostos. Isso aconteceu em 2007, aconteceu em alguns anos seguintes. Então, por que agora precisa criar um novo imposto sobre dividendos acima de 50 mil para conseguir arcar com esse benefício que eles estão trazendo? A resposta é simples, porque virou uma questão de ideologia política, além de uma questão fiscal. É uma questão de discurso. Eles têm que aumentar imposto e assim parece que fica fácil de fazer. O Brasil tem assim uma erosão da tabela do imposto de renda. Em 96, cerca de 8 milhões de pessoas declaravam imposto de renda, hoje são 40 milhões, um aumento que veio não pelo saldo na riqueza, mas por um reajuste, a falta de um reajuste real na faixa dos impostos. Então é uma tributação invisível que pegou todo mundo. Então não vem agora querer dizer que é bom moço. E sabe qual que é um outro ponto negativo desse imposto sobre dividendos? É que agora muitas empresas elas vão querer reduzir a distribuição de lucros, o que vai aumentar confusão patrimonial, o que vai aumentar processos de desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial. Afinal, o pessoal vai pensar, poxa, mas se eu distribuir esses lucros aqui, eu vou ter que pagar imposto. Então eu vou usar esse dinheiro para pagar minha conta pessoal. E aí ele cai numa armadilha de que está fazendo confusão patrimonial e daqui a pouco ele toma uma execução fiscal nas costas dele e aí da empresa que acaba respingando para a pessoa física com facilidade porque teve confusão patrimonial. Ou ainda ele pode até tomar cuidado para não acontecer isso, mas ele não vai distribuir os lucros, vai ficar segurando esse dinheiro internamente na empresa, vai ter que fazer algumas gambiarras, algumas estratégias mais complexas para conseguir evitar uma tributação. Isso aí também vai gerar custos com o contador, vai necessitar de uma contabilidade mais assertiva, ou seja, aumenta o custo do Brasil, diminui o apetite de estrangeiros para aportar em empreendimentos brasileiros e mesmo dos brasileiros mesmo, prejudica o mercado como um todo, o mercado da economia real, até mesmo o mercado de capitais. E isso, claro, é mais uma daquelas peculiaridades que os empresários brasileiros já enfrentam todos os dias nesse país com uma carga tributária altíssima. A gente junta imposto de renda de pessoa jurídica, PIS, COFINS, CSLL, ICMS, ISS. Aí agora vem a reforma tributária com um imposto único, mas que não é único. Aí tem o IVA dual, aí tem o imposto seletivo, que não sei mais o que, e o efeito de transição, que na verdade vai ficar tudo ao mesmo tempo. Olha, hoje, não só a gente vê como empresário o lucro indo embora do bolso em forma de imposto, como a gente perde cerca de 1.500 horas por ano para tentar entender esse manicômio tributário que é o nosso país. Esse ambiente sufocante, esse ambiente hostil para quem gera empregos, para quem gera riqueza. Então, se o Brasil quer punir quem produz riqueza, vamos começar a pensar um pouco diferente, porque, de outro lado, nunca foi tão fácil para nós, brasileiros, termos negócios globais, temos uma empresa multinacional de um sócio só, de um empresário só. Com o avanço tecnológico, internet, inteligência artificial, não existem mais barreiras para quem empreende no digital. Você pode ganhar em dólares, você pode ter clientes em outros cantos do planeta e deixar de ser refém desses problemas. Porque a partir do momento em que você faz isso, se você quiser, você não precisa mais ter a empresa no Brasil, pode ter em um país mais propício, mais amistoso. Se você quiser, você não precisa mais nem mesmo morar aqui, você não é obrigado a pagar essa conta.
Então, se há uma lição de positivo que a gente pode tirar de tudo isso, desse caos que o Brasil tem se tornado, é que quanto pior isso aqui tiver, pelo menos mais o brasileiro vai acordar para enxergar a própria desgraça que é empreender no Brasil e vai começar a buscar outros meios, vai buscar a internacionalização, e aí isso vai livrar muita gente. Aqui na Capital Global a gente às vezes atende uns clientes assim, eu fui empreender fora, eu fui mandar o meu dinheiro para fora, porque eu acabei quebrando no Brasil e eu tive que recomeçar. Aí fui e fiz isso. Mas foi a melhor coisa que eu fiz e eu fiquei grandão. É porque o cara às vezes ele era um bom empresário, ele só estava numa terra ruim. Você pode plantar uma semente boa, se a terra não nasce nada, não adianta. E aí eles falam, a melhor coisa que aconteceu comigo, Guilherme, foi que eu quebrei. Porque graças a isso eu internacionalizei meu patrimônio, eu comecei a empreender fora. Então, que bom que eu quebrei no Brasil. Olha, eu tô querendo tirar alguma coisa de boa de toda essa lição. E se há alguma coisa é isso. Quem sabe mais pessoas vão acordar. Se você já acordou, junte-se a gente, caso não seja um inscrito. Se inscreva no canal, porque eu trago vários insights como esse, comentando o que está acontecendo no Brasil, no mundo, comentando como que eu me posiciono, dando algumas dicas também para que você possa pensar, refletir e aplicar na prática do seu negócio para conseguir enriquecer mais rápido, para conseguir expandir as suas fronteiras. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.